Graças a paz, irmãos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Então vamos começar esse programa através de uma oração. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a tua voz. Ó Senhor, fala conosco, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, estamos aqui com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, eu queria iniciar esse nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta: qual é a importância da criança no reino de Deus? Boa noite, irmão Douglas. Boa noite a você que está nos acompanhando. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Esse é um tema relevante, especialmente hoje, numa data que nós comemoramos como Dia das Crianças, a véspera, né, do Dia das Crianças. E a Bíblia Sagrada ela é muito clara em falar sobre o valor das crianças. Há um texto que eu gostaria de mais uma vez iniciar lendo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15 ao verso 17, que diz assim: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém. As crianças, elas sempre ocuparam um papel muito importante na história da redenção. Embora houve épocas em que as crianças não tinham seu devido valor. Haviam tempos, e a história vai nos narrar isso, em que as crianças, por exemplo, eram vendidas quando os pais passavam por alguns apertos financeiros. Não havia um cuidado pelas crianças, como é ensinado especialmente na cultura judaica. Na verdade, a cultura judaica, é os judeus que ensinam isso às crianças a partir do Antigo Testamento. Então, no Egito, as crianças não tinham esse valor. Tanto que, quando Moisés nasce e se ouve falar a respeito do nascimento de um menino importante e tudo mais, a Bíblia vai nos mostrar como que o próprio faraó ordena que se comece a matar todas as crianças do sexo masculino. Então as parteiras deveriam, ao fazer o parto, matar todas as crianças do sexo masculino. A mesma coisa acontece quando Cristo nasceu. Então é ordenado que se matassem as crianças. O medo, o temor do crescimento de um reino, do crescimento de um povo, mas ao mesmo tempo isso mostra como que as crianças eram tratadas, né? Então, tanto a questão de matar as crianças, como a questão hoje atual, a questão do aborto, mostra que às vezes a sociedade não entende o valor das crianças. E a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta de maneira muito vasta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o quanto que as crianças elas são preciosas, são valiosas para o Senhor. Aqui nesse texto que a gente acabou de ler, em Lucas capítulo 18, as pessoas traziam as crianças para que Jesus as tocasse. Então havia ali uma crença a respeito de que se Jesus tocasse as crianças, algo diferente poderia acontecer, algo supersticioso, ou até mesmo o aspecto de que era provável que houvesse crianças doentes. E Jesus, por onde passava, curava os doentes. E aqui o texto, então, nos apresenta como que os discípulos, ao verem aquela cena, repreendiam as crianças, certamente também os pais, ao trazerem essas crianças. Isso desagrada Jesus, porque na mente dos discípulos, as crianças poderiam ser um empecilho ou atrapalhar o ministério de Cristo, visto que a imagem que talvez os discípulos tivessem era que o ministério de Cristo se dirigia somente aos adultos. E essa muitas vezes é também uma leitura que nós acabamos fazendo erroneamente. Acharmos que a mensagem do Evangelho, acharmos que a pregação da palavra de Deus, acharmos que todo e qualquer trabalho ministerial se dirige apenas aos adultos. E Cristo diz aos discípulos que não é assim que funciona. Jesus vai chamar para junto de si e vai dizer o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus é aquele que abraça as crianças. Ele recebe as crianças e ensina aos discípulos que as crianças deveriam fazer parte desse reino,
porque na verdade elas já faziam parte desse reino. Por isso que nós até costumamos dizer na igreja que as crianças não são a igreja do futuro, elas já são a igreja do presente. Futuramente elas poderão exercer algum ministério, terem alguma liderança, mas elas já fazem parte da igreja. E nós entendemos isso, tanto que nós batizamos as nossas crianças como sinal da aliança que Deus tem conosco, como sinal da importância que elas têm no reino de Deus. Elas já são introduzidas ao rebanho de Deus e são batizadas já ainda na infância. Por isso que, então, o verso 17 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A lição final que Jesus nos deixa, após falar sobre o valor das crianças, a dignidade da criança e o porquê que a criança deve participar desse momento, desse encontro, da presença de Cristo, porque dos tais é o reino de Deus, é que elas têm muito a nos ensinar. E aí a Bíblia vai dizer que se nós não formos como as crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Porque as crianças, elas nos ensinam algumas lições. Primeiro, a necessidade, a dependência. Toda criança, ela é dependente. Por isso que diz o texto que traziam-lhe as crianças para que as tocasse. Então, era preciso que alguém as carregasse, alguém as conduzisse. E nós, de igual modo, somos ou devemos ser como crianças, dependentes do Senhor, conduzidos pelo Senhor. Além disso, as crianças, elas normalmente são humildes. Embora a gente saiba que a criança, ela nasce em pecado, a Bíblia diz isso, o Salmo 51, nasci em pecado, iniquidade me concebeu minha mãe. Mas uma coisa muito interessante na criança é que, por mais que agora ela se chateie com algo, logo ela volta atrás. Ela em uma brincadeira com um coleguinha, às vezes ela diverge, tem ali uma pequena discussão, fica irritada, mas logo ela volta a brincar e a se divertir, como se nada tivesse acontecido. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser tais como as crianças. Temos um coração perdoador, temos um coração disposto a continuar. E porque, além de tudo, as crianças, elas simbolizam a esperança de um futuro melhor. A Bíblia sempre apresenta-nos as crianças como sendo a nossa herança. Semana passada falamos sobre isso. Os filhos são herança do Senhor, são a nossa posteridade, são também a nossa esperança de que a continuidade acontecerá, de que a vida vai continuar, de que a igreja vai continuar avançando. Então as crianças são fundamentais e são importantes no reino de Deus. Elas têm uma importância não estipulada por homens, mas pelo próprio Cristo. É Cristo que diz, dos tais é o reino de Deus. E isso traz para nós algumas implicações, além dessas lições de que nós devemos ser como crianças. Nós devemos zelar mais pelas nossas crianças, ensinar mais às nossas crianças. Lá em Provérbios capítulo 4, o texto de Salomão vai dizer que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Deuteronômio vai nos falar também isso. De modo que essas crianças, por fazerem parte do reino de Deus, essas crianças, por serem herança do Senhor para a nossa vida, elas devem ser por nós bem instruídas, bem alimentadas, bem orientadas, para que elas sejam, acima e além de qualquer outra coisa, servos tementes a Deus. Então, a criança, ela é importante, ela é fundamental no reino de Deus. Nós devemos amá-las, nós devemos instruí-las, nós devemos valorizá-las, nós devemos tratá-las com dignidade, assim como Cristo tratou. As crianças, de fato, são importantes e preciosas no reino de Deus. Bem, pastor, pelo que o senhor falou e deixou bastante claro para a gente, então a igreja não é só para os adultos, né? Isso. Então nós percebemos, pelo que o senhor falou, a importância das crianças como não uma realidade futura. Sim, apenas, né? Exatamente. Mas especialmente uma realidade presente. Então, de tudo isso, pastor, as crianças também podem, desde cedo já, conhecer o caminho de Cristo. Com certeza. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, inclusive, uma menção, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, quando trata sobre a história de Naamã. E diz que uma menina cativa, que estava na casa dele, lhe apresentou o caminho da salvação. Porque Naamã sofria de uma lepra, e nos diz que aquela menina disse, quem dera, meu Senhor, conhecesse o povo de Deus, conhecesse que há profeta em Israel. E é movido por essa palavra dessa menina. A Bíblia não nos diz a idade dela, mas a expressão a respeito daquela menina, que ela era muito jovem, era talvez uma criança, uma adolescentezinha ainda,
e através dela Naamã foi curado da sua lepra. Ele vai até Israel, o profeta ordena que ele desça até o rio, ele se banha 7 vezes e ele é curado. E nós vamos encontrar depois Naamã rendendo glórias a Deus por causa disso. De modo que é possível sim, e é necessário, que as crianças entendam e aprendam a salvação, o caminho da salvação, o evangelho da cruz de Cristo, desde cedo. Elas precisam aprender isso. Por isso que nós, pais, devemos não apenas mandar os nossos filhos para a igreja ocasionalmente, mas devemos vir com eles até a igreja e instruí-los nesse caminho, para que ainda quando for velho eles não se desviem. A Bíblia diz isso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda quando ela estiver velha, ela não vai se desviar desse caminho. O que é isso? Desde cedo a criança tem a capacidade de aprender, de receber as instruções e de ser orientada. Ora, e aqui fica uma pergunta sincera e honesta a você que é pai, a você que é mãe. Se você coloca seu filho na escola desde cedo, 1 ano e meio de vida, com 2 anos de vida, você já coloca porque acredita que ele poderá ser instruído desde cedo na escola para aprender a desenvolver técnicas de coordenação motora, aprender o alfabeto, aprender a contar, depois até mesmo aprender a ler ainda na infância, por que nós não podemos fazer isso para com a palavra do Senhor? Os nossos filhos têm a capacidade de aprender a palavra do Senhor, eles têm a capacidade de decorar a palavra do Senhor. Eu lembro que eu ensinei os 10 mandamentos à minha filha tardiamente, mas com 2 anos e meio ela já conseguia dizer os 10 mandamentos decorados, com 2 anos e meio. Então, ainda que a criança não consiga assimilar tudo, mas ela tem capacidade de aprender outras coisas. Por que não a palavra do Senhor? Então nós precisamos instruir os nossos filhos, ensiná-los, fazê-los memorizar a Bíblia Sagrada, aprender a Bíblia Sagrada, mas, sobretudo, nós devemos ser um exemplo para os nossos filhos. Alguém sabiamente um dia já disse que as palavras até convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, se você quer que seu filho seja criado na admoestação, no temor, na disciplina do Senhor, se você deseja que seu filho seja um homem de bem, uma mulher de bem, sobretudo um homem ou uma mulher temente a Deus, você precisa não apenas a dizer isso a eles, mas precisa mostrá-los como é que isso acontece. Então, o nosso exemplo de casa falará mais alto. E aí fica o desafio para os pais que estão nos acompanhando e nos assistindo, de trazer os seus filhos para a igreja, de ensiná-los na igreja, de admoestá-los em casa, ensinando eles a palavra. É preciso que a gente entenda que as crianças são valiosas, são preciosas, elas têm uma importância no reino de Deus, e por causa disso, nós devemos investir todo o recurso, toda a energia, todo o empenho possível para que nós possamos valorizar de fato essas crianças que são a herança que Deus nos dá. Então nós precisamos fazer isso para a glória do nosso Deus. Amém, pastor, louvado seja o Senhor. Então, estamos encerrando mais um programa, Mensagem da Cruz. E eu queria fazer um convite a vocês para estar junto conosco. Temos reuniões de oração às quartas-feiras, às 19h30. No domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9h30. E à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então venha, você é o nosso convidado. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E nesse instante eu queria convidar o pastor William Rafael para estar fazendo uma oração assim, encerrando o nosso programa. Amém. Vamos orar nesse instante. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui e convidá-lo para estar aqui com nossa igreja, conforme já foi passado os horários para vocês. Venham participar conosco, tragam seus filhos, venham juntos adorar o Senhor e fazer parte dessa comunidade que quer os abraçar, os receber com todo carinho, com todo afeto, tá bom? Vamos orar juntos ao Senhor nesse instante, clamar por nossa família e por nossas crianças. Deus amado, nós te damos graças, meu Pai, pelo privilégio de conhecermos a Tua palavra, de conhecermos a Tua lei, a Tua santa orientação, e pedimos nesse instante que o Senhor abençoe a todas as crianças de nossa igreja, de nossa cidade, e a todos, ó Deus, que estão nos acompanhando nesse momento, nessa hora. Senhor amado, tem misericórdia de nossos filhos, livra-os do mal, guarda-os, ó Deus, das más influências, e que possamos ter resolutamente decidido em nossa mente, em nosso coração, o desejo, o empenho de lutarmos por nossos filhos, de instruirmos os nossos filhos, de sermos para os nossos filhos um exemplo de alguém que teme ao Senhor. Nós oramos assim, meu Pai, e já te agradecemos por todas as bênçãos e certamente pelo teu cuidado
dispensado sobre todos nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Até o próximo programa, Mensagem da Cruz, se Deus quiser.